A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, estamos novamente aqui diante de vocês a partir dos estúdios da ADC TV e no canal ADC Educacional, trazendo para você a pré-aula para a classe de jovens, e chegamos ao final de mais um trimestre de 2025, o terceiro trimestre, e certamente Deus tem abençoado as nossas vidas, tem nos fortalecido com esse tema tão maravilhoso e tremendo que aprendemos durante esse terceiro trimestre. A liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Essa foi a nossa temática e certamente, com certeza absoluta, eu acredito, você foi fortalecido, fortalecida, alegre na presença de Deus em conhecer o verdadeiro evangelho através dessa maravilhosa carta de Paulo aos Gálatas, e certamente nós tivemos um aprendizado imenso. E hoje, com a última lição, que já vai estar em tela para vocês, sobre as marcas de Cristo, e certamente nós continuaremos aqui com vocês. Já quero te convidar para estar conosco no nosso próximo trimestre, e certamente teremos uma temática maravilhosa. Eu já te convido a você vai também divulgar isso para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sino das notificações e deixe o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, e certamente estaremos lá lendo e aí ajudando você também naquilo que você tem as suas dificuldades em realizar. Mas deixe o seu comentário, isso vai nos ajudar bastante. E certamente o Senhor continuará ajudando você, guardando a sua vida, te fortalecendo. Você conosco aqui participando das nossas pré-aulas, certamente Deus irá fortalecer você através da explanação das lições bíblicas, e será uma bênção estar com você. Sempre para mim é um motivo de satisfação e alegria contar com a sua presença, com a sua audiência conosco aqui nas nossas pré-aulas para a classe de jovens. Então já está em tela a nossa lição, as marcas de Cristo. O texto do dia vai nos dizer assim, que já está em tela para vocês. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6 e o versículo de número 17. O apóstolo Paulo, ele certamente tinha propriedade para falar diversos assuntos para a igreja em Gálatas, principalmente no concernente às dificuldades, aquilo que ocasionou na sua vida de labor, de trabalho na obra do Senhor. Ele carregava em sua vida as marcas de Cristo, aquilo que foi alcançado em sua vida diante de dificuldades, de lutas, de perseguições. Ele tinha verdadeiramente propriedade, era capaz de dizer isso para as pessoas com a sua própria vida, com o seu exemplo de vida. E isso é extremamente importante para a minha vida e para a sua vida, querido jovem, professor e amigo. O nosso exemplo, o nosso caráter, aquilo que nós apresentamos com a nossa própria vida será demonstrado para as pessoas, e elas verão e acreditarão naquilo que iremos dizer. Não só apenas com as nossas palavras, mas aquilo que carregamos com a nossa vida, como o apóstolo Paulo descrevendo aqui em Gálatas 6,17, as marcas que Paulo carregava, e nós iremos aprender hoje nessa última lição. Fique conosco, porque certamente o Senhor vai esclarecer na tua mente acerca dessas marcas de Cristo na vida do apóstolo Paulo. A síntese do texto vai nos dizer assim, da revista Hoje: não há virtude alguma na circuncisão e nem na incircuncisão, mas a virtude está em ser uma nova criatura mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que nós passamos aqui ao longo desse trimestre, dizendo para você, nesse cerne das mensagens que nós trazíamos para vocês nas lições, em todas as lições passadas, que o mais importante na nossa vida, querido amigo, irmão, é a nossa vida de novidade, uma transformação, o novo nascimento nas nossas vidas, uma vida condizente com o Evangelho de Jesus, a liberdade que o Senhor nos concede de vivermos uma vida santa, uma vida irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus,
aprendendo o verdadeiro evangelho, conforme essa carta de Paulo aos Gálatas, nós temos visto que o nosso exemplo, a nossa vida cotidiana, ela falará mais alto do que as nossas palavras. São as nossas ações, as nossas virtudes que são apresentadas na nossa vida pelo caráter de Cristo em nós. O que faz a diferença na nossa vida não é apenas o nosso posicionamento como pessoas, mas é o nosso exemplo como servos de Cristo, como pequenos Cristo que somos. Nós somos cristãos. Então essa marca de Jesus na nossa vida, de vivermos, de certa forma, um sofrimento momentâneo em amor ao Evangelho de Jesus, passamos dificuldades às vezes em diversas circunstâncias da nossa vida, em amor ao Evangelho de Jesus. Isso é maravilhoso. Era isso que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja, que a circuncisão e a incircuncisão não teria nenhum valor e virtude se eles não tivessem uma vida nova, uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. É esse Evangelho que nós estamos pregando para você, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que dá uma nova dimensão de viver para todas as pessoas que vão até Jesus. É isso que nós deveremos entender. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais que já está em tela para você. O primeiro é saber que o bem deve continuar sendo feito. Compreender que os gálatas que desejavam se circuncidar queriam demonstrar uma aparência que andava no espírito e conscientizar de que ser ou não circuncidado não faz diferença em Cristo, mas sim ser uma nova criatura. É isso que nós iremos abordar com vocês. A nossa vida de constância na presença de Deus. Se fazemos o bem hoje aos nossos irmãos, aos domésticos da fé, aos nossos amigos que estão próximos a nós, nós iremos continuar, porque o amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus, é que nos faz fazer isso. O homem ele não é bom em si mesmo. O homem que conhece a Deus, o homem que vive uma vida com Deus, ele vive uma novidade de vida e características de Cristo serão visíveis em sua vida. E a principal delas é a característica do amor na nossa vida pelo nosso semelhante. E nós vemos na palavra de Deus o próprio Jesus dizer: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos deixar essas ligaduras de muitos costumes que causam problemas na nossa vida e que nós achamos que alguns costumes que nós temos como cristãos irá ser benéfico para a nossa vida, mas que na verdade em muitas circunstâncias serão prejudiciais ao crescimento da igreja, ao crescimento seu como servo de Deus. A sua vida com o Senhor talvez será, de certa forma, comprometida em algum segmento da sua vida. E o que eu digo para você é que nós precisamos manter a nossa vida de acordo com o verdadeiro evangelho do Senhor. E aí você pode me perguntar: mas irmão, qual é o verdadeiro evangelho? É o evangelho puro e simples de Jesus, o evangelho que nós aprendemos com a palavra de Deus, esse evangelho que nos leva a vivermos uma vida tranquila e abençoada e que nos dá, a direção, nos dá no nosso coração a alegria de sabermos que viveremos eternamente com o Senhor se nós nos mantermos aqui fiéis a Deus até o fim. E certamente nós continuaremos com o Senhor e o Senhor vai fortalecer as nossas vidas diante das adversidades. O texto que nós estaremos embasado nesta lição de hoje, que está em tela para vocês, é o de Gálatas capítulo 6, do versículo 9 ao versículo de número 15, em que os Gálatas ali vão ser, de certa forma, com a palavra do apóstolo Paulo, ser mostrado e também incentivados a manterem uma vida de virtude na presença de Deus, mas também uma vida de desprendimento em ajudar o seu próximo, em continuar nessa constância de ajudar o seu semelhante e se manter incontaminado por este mundo.
A introdução da nossa revista assim nos diz: ao longo desse trimestre, estudamos a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Ao concluir sua carta, Paulo apresenta recomendações práticas para os irmãos e os incentiva a terem uma fé igualmente prática. Ele prossegue com a ideia da perseverança no fazer a obra de Deus. E lembrar novamente do centro do seu pensamento na carta, a não circuncisão para os gentios que aceitaram a Jesus como um bom soldado. Ele trazia consigo as marcas de seu Senhor, algo que os judaizantes não traziam, e completa desejando a graça de Deus para os seus leitores. Então é basicamente isso. Paulo estava incentivando, mostrando àquela igreja o que eles deveriam viver na prática na prática dos ensinamentos que eram passados de Paulo, que aprendeu com Jesus, essa prática cotidiana nas nossas vidas. E isso é muito importante nos nossos dias atuais. A prática e a vivência como cristãos, para as pessoas verem realmente em mim e você a diferença de servir a Deus. Essa prática que vai ver e vai ser um evangelismo muito forte na vida das pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus e que ainda não professam a mesma fé que nós em Cristo, ainda não tomaram uma decisão de servir ao Senhor. Então essa minha prática, essa sua prática em servir a Deus com desprendimento, com alegria, em ajudar o próximo e ter características que vão revelar Jesus em mim e em você, são coisas, são virtudes que irão demonstrar para as pessoas que servir a Deus é algo maravilhoso, é algo bom e é algo que precisa ser desfrutado. Então essa prática minha e sua, no servir a Deus, em demonstrar com alegria, com desprendimento no nosso coração, em ajudar o nosso próximo, em ser um canal de bênção para as pessoas, e isso vai demonstrar para as pessoas que realmente nós somos uma nova criatura. O tópico 1 vai nos dizer: o bem deve permanecer sendo feito. O tópico 1 diz: firmeza no fazer o bem. Gálatas 6, versículo 9, o texto diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Na verdade, os gálatas já faziam o bem, e o que deveria existir era uma constância em fazê-lo. Talvez você tenha feito o bem às pessoas, assim como os irmãos em Gálatas que estavam sendo agora impulsionados pelo apóstolo Paulo, porque eles já faziam isso. E a preocupação do apóstolo Paulo em dizer isso para eles, aqui no versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas, é que eles deveriam continuar, ter a permanência de ajudar. Quantas vezes forem necessárias e quantas vezes você tiver a condição de ajudar, nós, como servos de Deus, deveremos ajudar o nosso próximo. Seja em diversas situações de sua vida, uma palavra amiga, um ombro amigo, uma ajuda financeira, uma ajuda de alimentos, aquilo que está ao nosso alcance a fazer, nós iremos fazer com constância, com alegria, com desprendimento, não com dor. Você faz uma vez, faz duas vezes, na terceira vez já sente dor, já sente o pesar, já sente um fardo imenso na sua vida. Eu digo para você, ajudar e ser útil no reino de Deus deve ser para nós como cristãos algo prazeroso, algo de contentamento espiritual. Você está fazendo a um dos pequeninos do Senhor, quando você faz uma boa ação para as pessoas, você está fazendo a obra de Deus. Quero dizer para você uma coisa importantíssima, eu vou até falar para vocês aqui. Quero dizer uma coisa importante para vocês. Fazer a obra de Deus não é apenas pregar o evangelho numa praça, num púlpito. Não, fazer a obra de Deus, eu e você sabemos disso. Fazer a obra de Deus vai além disto. É também, mas eu ajudar o meu irmão, o meu semelhante, o meu amigo, o meu colega de trabalho em uma situação adversa, trazendo uma palavra, trazendo o alimento quando necessário. Nós, como cristãos, deve existir no nosso coração esse amor caridoso, esse desprendimento em ajudar as pessoas. É isso que vai nos fazer diferente da multidão, é nós termos essa marca na nossa vida de Cristo.
além dos sofrimentos passados pelo Senhor na nossa vida e nós vermos isso, nós iremos também ter características, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a misericórdia para com as pessoas que precisam da nossa assistência. É isso que nós precisamos fazer. A obra de Deus também é isso, e muito mais, às vezes, do que eu estar numa praça pregando o Evangelho. É importante, as pessoas precisam ouvir o Evangelho, mas elas precisam ouvir o Evangelho como Jesus fazia. Jesus evangelizava as pessoas, as multidões estavam em volta de Cristo, mas você vê que na multiplicação de pães e peixes foi necessário aquelas pessoas serem alimentadas. O social, ele não pode estar desassociado da pregação do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, mas a minha ação social e a tua ação social, ela precisa ser feita. Voltemos para cá. O tópico 2 da revista diz, os domésticos da fé. Gálatas 6,10 diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa era uma recomendação de Paulo, a prioridade do auxílio àqueles que estavam mais próximos e em seguida os outros. Às vezes ajudamos que está em outro estado, país, e nos esquecemos e negligenciamos aqueles que se encontram ao nosso lado. As oportunidades que nós teremos aqui nessa terra serão cruciais para a vida de outras pessoas que precisam da nossa assistência. Às vezes nós nos empenhamos bastante em ajudar uma pessoa de um outro estado, em um outro país, e às vezes uma pessoa que está, talvez um vizinho nosso, talvez um amigo nosso, um colega de trabalho, um irmão da mesma congregação, que precisa da nossa assistência, e nós não vemos. Nós queremos fazer coisas longínquas e às vezes esquecemos de fazer as coisas mais próximas a nós. Precisamos ter discernimento espiritual, pedir a Deus, a graça de Deus, o discernimento para ver as pessoas que precisam da nossa assistência, da nossa ajuda e não perdermos as oportunidades de ajudar. É claro, como o texto diz aqui, inicialmente, os domésticos da fé, os da família da fé, mas nós não iremos negligenciar a nossa ajuda também, estender a nossa mão, a nossa ajuda àqueles que precisam da nossa assistência, ainda muito mais aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho e verão em nós uma diferença, esse amor no nosso coração em ajudar as pessoas. E isso é extremamente importante nos nossos dias, onde as pessoas têm perdido o amor, as pessoas passam por as pessoas na rua caída, ao solo, não tem mais uma compaixão, já não tem mais uma misericórdia de ajudá-los. É bem verdade que você não vai sair também, não tem condições de ajudar todas as pessoas, mas se você tiver a oportunidade, tiver o seu alcance, não negligencie a ajuda a alguém, porque talvez a tua ajuda, o teu desprendimento em ajudar em uma palavra será suficiente para aquela pessoa voltar para o Senhor. Muitas delas estão afastadas, estão distanciadas do Evangelho, estão à beira do caminho como Bartimeu e precisa às vezes de uma ação. Assim como Jesus voltou e chamou e perguntou para Bartimeu, eu e você temos a incumbência de seguirmos o nosso mestre nas suas ações, naquilo que o Senhor Jesus fez. Talvez as pessoas tenham esquecido disso, mas eu quero lembrar para você, o nosso Deus continua o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, diz Hebreus 13:8. Então nós continuaremos seguindo os passos do nosso mestre Jesus. E isso que vai nos fazer diferente, é nós sermos parecidos com Jesus nas nossas ações, no nosso caráter, na nossa personalidade. É isso que as pessoas precisam ver em nós. Esse verdadeiro evangelho, eles transformando a nossa vida e nós sendo pessoas diferentes. O tópico 3 assim nos diz, grandes letras. Gálatas 6:11 diz, veja com letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Provavelmente Paulo teria dificuldade em sua visão, mas mesmo assim fazia questão de relembrar ou dar ênfase à ajuda concedida pelos Gálatas quando esteve em fraqueza e em dificuldades. Paulo, ele é incisivo em dizer isso. Escrever é como se ele estivesse chegando para a pessoa, eu vou dizer aqui para você, eu sou muito grato a vocês. Era o que Paulo estava querendo dizer, com seu próprio punho, com o desprendimento dele mesmo, talvez com a dificuldade que tinha na visão, possivelmente,
Mas o que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja é: olha, eu sou grato a Deus pela ajuda de vocês. Nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, vocês eram presentes comigo. Que coisa maravilhosa você ouvir de alguém dizer para você ou dizer para mim que agradece a Deus por sua vida, porque você, naquele momento tão difícil, foi a pessoa que chegou, que foi usada por Deus para ajudar, para dar uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de despertamento espiritual na vida daquela pessoa. E ela recebeu. Que coisa maravilhosa é você ter o reconhecimento das suas ações, das suas obras feitas a Deus. Quando nós fazemos uma obra ao Senhor, quando nós desprendemos o nosso coração em fazer a obra de Deus realmente como ela é, realmente o nome do Senhor será glorificado através da nossa vida. E isso é maravilhoso. É esse o verdadeiro evangelho. É o evangelho transformador. É o evangelho que é prático na vida do cristão. Não é um evangelho só de palavras. É um evangelho que as pessoas veem a diferença daqueles que estão pregando o evangelho de Jesus. É isso que as pessoas lá fora aguardam em mim e aguardam em você. O tópico seguinte diz: aparência da carne. Subtópico 1, circuncisão nos gentios. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Não devemos jamais apenas aparentar ser alguma coisa. O exterior deverá ser um reflexo do que realmente somos interiormente. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui no versículo 13. Nós precisamos aparentar e realmente ser aquilo que nós estamos dizendo. As pessoas estão cheias de palavras vãs, vazias, apenas palavras que são lançadas ao ar. As pessoas precisam ver em nós, os irmãos que estão próximos a nós precisam ver esse caráter verdadeiro de Cristo em nós. Esse verdadeiro evangelho, essa liberdade que Cristo nos dá no seu evangelho, é uma liberdade de transformar através da nossa vida, da nossa personalidade, a vida de outras pessoas. Nós precisamos viver isso, parar de ostentar, de mostrar, de revelar apenas aquilo que nós queremos que as pessoas acreditem quem somos, mas na verdade aquilo nós não somos. Nós precisamos ser verdadeiros, fiéis a Deus, e a nossa essência precisa ser uma essência correta diante de Deus, mas também diante dos homens. Eu e você precisamos demonstrar para as pessoas realmente aquilo que está dentro do nosso coração. Porque o reino de Deus, diz a palavra de Deus, que o reino de Deus começa dentro de cada um de nós. O reino de Deus, ele não é visível. Ele é visível quando ele passa a ser transformado de dentro de nós, e aí a nossa aparência será mudada, mas ele começa dentro de cada um de nós. Essa transformação, esse reino de Deus, paz, alegria, o regozijo, aquilo que nós transparecemos para as pessoas, que é o evangelho vivo em nós. As pessoas vão ver de uma forma prática nas nossas vidas essa diferença. Eles querem ver isso em nós e nós precisamos demonstrar essa novidade de vida para as pessoas. O tópico seguinte assim nos diz: não guardam a lei. Um dos problemas dos falsos mestres é que eles não vivem ou cumprem o que dizem ou ensinam. Essa é uma realidade hoje. Assim como acontecia com os judaizantes no passado, aqui no tempo da carta de Paulo aos Gálatas, existem muitos mestres hoje que dizem coisas que não cumprem, que não vivem, que não estão à disposição para realizar, mas que apenas falam, vivem segundo uma escritura que ninguém sabe qual é. Não é o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas que vivem de acordo com o verdadeiro evangelho, elas não só falam, mas elas vivem na sua vida cotidiana o evangelho de Jesus puro e simples nas nossas vidas. É isso que precisa existir. Nós precisamos deixar do falatório, nós precisamos deixar da aparência na nossa vida e vivemos a essência verdadeira de Cristo em nós. Uma vida totalmente liberta, transformada, purificada, santificada por Deus
através do Evangelho de Jesus. É isso que eu e você precisamos viver. O tópico seguinte diz, em que gloriar-se? Gálatas 6,14 diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo se via morto para os costumes judaizantes. Ele se via crucificado para aquelas obras infrutuosas. Aquele sistema era para ele vencido. Ou seja, o que Paulo aprendeu ao longo de sua vida, como um bom conhecedor das Escrituras, como um bom conhecedor da Torá que Paulo era, ele vê agora em Cristo verdadeiramente esse verdadeiro evangelho, esse verdadeiro portar. Aquilo que ele havia aprendido, ele refugou quando ele conhece a Cristo, quando ele tem um encontro real. Olha, isso é o que faz a diferença na vida de um cristão. Experiência particular com o Senhor, um ouvido sensível à voz de Deus e ouvir o que o Senhor tem a falar e obedecer. Paulo teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. A partir de então, Paulo começa a ser transformado. Todas as pessoas que têm um encontro real com Jesus, elas jamais serão as mesmas pessoas. As pessoas que ouvem a voz de Cristo jamais serão as mesmas pessoas. Elas entenderão qual é o seu chamado. Eles entenderão o que deverão fazer. Eles precisam entender que a sua vida agora é viver a cruz de Cristo, ou seja, viver uma vida de abnegação, uma vida de renúncia desse mundo. Nós precisamos nos afastar desse sistema maligno, desse sistema apodrecido. Para nós tem que ser vencido constantemente esse sistema maligno, essa estrutura que o mundo hoje apresenta, que tenta nos distanciar do verdadeiro evangelho, que tenta nos distanciar da essência do amor de Cristo no nosso coração, em vivermos essa novidade de vida. Eu e você precisamos entender isso. Olha, jovem, o teu crescimento, a tua vida espiritual de crescimento de graça e conhecimento do Senhor vai partir da tua atenção àquilo que o Senhor vai dizer em sua palavra. É o nosso manual de fé e prática para as nossas vidas. É o Evangelho de Jesus. O tópico seguinte diz, palavras finais. Subtópico 1. Jesus faz acepção de pessoas? Jesus jamais fará acepção de pessoas. Todos aqueles e aquelas que deixam suas vidas pregressas e caminham em novidade de vida com Cristo, desfrutarão das bênçãos do Senhor. Nós sabemos disso. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Nós vemos, vez por outra, homens e mulheres fazendo acepção de outras pessoas. Isso é deplorável para uma pessoa que conhece o Evangelho de Jesus. Uma pessoa que conhece o Evangelho de Jesus, ela não tem preferentismo em ninguém, mas ela tem um preferentismo em todas as pessoas e em ajudar as pessoas. Principalmente aquelas que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. Ela vai preferir levar aquela mensagem para elas. Essas pessoas que estão distanciadas, estão numa vida obscurecida, numa vida sem entendimento, uma vida cega, uma vida aleijada do mundo, na desgraça que esse mundo tem oferecido para muitas pessoas e muitos têm caído nisso. Eu e você, como agentes de Deus, nós precisamos dizer para elas que elas são aceitas por nós e são aceitas por Jesus, porque se elas são aceitas por Cristo, elas não devem ser jamais não aceitas por nós. Eu e você, como servo de Deus, nós precisamos acolher essas pessoas, todas elas que precisam de Jesus, que precisam de uma transformação, seja o bêbado, seja o viciado, seja o homossexual, seja todas as pessoas que você talvez ache que não precise, mas todas elas precisam de Jesus. Elas precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus e caminharem numa vida de novidade na presença de Deus. Todas essas pessoas precisam de transformações que eu citei para vocês, que vivem escravizadas, que vivem aprisionadas e que precisam de libertação em suas vidas através do Evangelho de Jesus. As pessoas querem cancelar todas as pessoas porque professam a fé. Nós estamos apenas pregando o Evangelho de Jesus. O Evangelho é que transforma a vida das pessoas.
Mas eu e você, como apologetas de Deus, devemos defender nossa fé. Precisamos anunciar o evangelho de Jesus para as pessoas. Todas elas precisam ouvir a maravilha que é servir a Cristo. É isso que deve acontecer. O tópico seguinte diz as marcas de Cristo. Gálatas 6,17 diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Essas são as marcas provenientes da perseguição em contraste com a marca da circuncisão imposta pelos judaizantes. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Segundo aos Coríntios 11, do versículo 23 ao versículo 25, e também você vai conferir os versículos de 26 ao versículo de número 33, que vai dar continuidade a essas marcas que o apóstolo Paulo tinha em sua vida em amor ao evangelho de Jesus. Essas marcas que foram cravadas em sua vida foi pelo amor ao evangelho. Aquele que perseguia, aquele que maltratava o povo de Deus, agora sente na sua pele e agora é imprimido, é feita uma impressão no seu corpo, essas marcas do Senhor em sua vida, por ele viver o evangelho de Cristo e dar a sua vida até a morte pelo evangelho do Senhor. Essas marcas, essas moléstias, essas coisas que aconteceram na vida do apóstolo Paulo, é um retrato realmente que ele tinha propriedade para falar para as pessoas que elas deveriam viver uma vida com Cristo, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de adversidades e problemas, mas era prazeroso viver com Jesus. É isso que está nas entrelinhas do que Paulo está querendo dizer. Ele disse, mesmo nessas dificuldades, é prazeroso estar com o Senhor Jesus. E você vê disso, Paulo preso com Silas, e eles louvam ao Senhor. As dificuldades, os problemas, jamais poderão nos afastar da presença de Jesus Cristo. O tópico seguinte diz, a graça de Jesus. Gálatas 6:18 diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Gálatas 1:3 diz, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa e finda essa epístola demonstrando que a graça do Senhor não é apenas para a salvação eterna, mas também para a nossa vida cristã enquanto estivermos nesse plano. Essa graça nos basta. Segundo aos Coríntios 2:9 diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa graça de Jesus na vida de Paulo, essa graça de Jesus na minha vida e na sua vida, jovem, professor e amigo, nos basta. Mas é bem verdade que na continuação do versículo tem que ser feito de boa vontade. As dificuldades na nossa vida vêm, nós não vamos ficar de cabisbaixo constantemente. É claro que como seres humanos iremos ficar debilitados em algumas circunstâncias, mas iremos levantar a nossa cabeça e de boa vontade, com alegria e com prazer, iremos continuar. Porque o que está reservado a mim e a você é a eternidade. Ninguém tem nessa terra um tamanho prêmio a nos dar, a não ser o Senhor Jesus. Essa certeza que está no meu coração e no teu coração, jovem, é a certeza que nós viveremos eternamente com o Senhor. Enquanto estivermos aqui nas batalhas, a graça de Jesus, esse amor maravilhoso de Cristo em nossas vidas, vai superabundar as nossas vidas, vai nos dar alegria, vai nos dar paz, vai nos dar o contentamento espiritual que nós precisamos e nós continuaremos dia após dia brilhando nesse mundo de trevas e outras pessoas serão atingidas pelo poder de Deus, serão alcançadas e também elas serão impulsionadas a ir até você através dessa luz de Cristo
que habita nas nossas vidas. A conclusão diz: a carta aos Gálatas permanece sendo uma defesa do Evangelho de Jesus Cristo para os gentios. É um documento para toda a igreja, que essa seja apresentada completa, da mesma forma que foi completo o sacrifício de Jesus por nós. Assim, concluímos esse trimestre com a graça de Deus, uma graça disposta não somente para a salvação, mas também para a manutenção dela. Que esta seja conosco, que esta esteja conosco em nossas vidas até que sejamos chamados por Deus para experimentar a vida eterna com Ele nos céus. É isso que nós acabamos de dizer para vocês. Quando findar tudo aqui, nós estaremos eternamente com o Senhor. Enquanto estivermos nesse plano, nessa terra, essa graça de Jesus irá nos fazer arrebanhar muitas pessoas, muitas vidas para o reino de Deus, para esse reino maravilhoso de glória, de alegria e de paz. E eu e você, como agentes de Deus, nós temos essa incumbência. Que Deus continue te abençoando. Encerramos aqui esse trimestre. Eu quero agradecer a você, querido irmão, amigo, jovem, professor. Quero agradecer a você e quero te fazer um convite para você estar conosco no próximo trimestre. Será uma bênção e será maravilhoso contar com a sua presença aqui conosco, em o nome de Jesus. Até nosso próximo trimestre. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.